Olha, eu confesso pra vocês que eu tô exausto, muito cansado. Mas, não só fisicamente, porque tem sido uma semana também, né. E tem sido uma semana muito desgastante, uma semana muito pesada, dormindo pouco, por tudo que tem acontecido, pelos desdobramentos. Tô gravando esse vídeo aqui por volta de 3h30 da manhã, já poderia ter feito isso mais cedo, justamente para tentar descansar. Ontem foram mais de 6 horas de transmissão. Mas sabe quando você tá exausto, mas tipo, não tô com sono, não tô com vontade de dormir, porque a cabeça fica ali a 1000 por hora, pensando em tudo que tá acontecendo. E o que tá acontecendo é tão inacreditável, é tão surreal. Chega uma hora que não é nem o sentimento não é nem de revolta mais. E o Phil até falou isso ontem no nosso pós-jogo. O sentimento não era de revolta, mas sim de tristeza mesmo, de abatimento, assim. Porque a gente olha para um lado, olha para o outro. A gente tenta ter um pensamento positivo de que não, hoje vai, não, hoje a coisa vai mudar. Agora vai. Isso aqui era o que a gente precisava, agora as coisas vão se acertar. E não tem um fio de esperança a que se agarrar. O Fluminense está sangrando em 2024, sangrando. E alguém precisa estancar esse sangramento. De uma vez por todas, o quanto antes, e antes que seja tarde demais. Ontem no Maracanã, a gente viu o primeiro jogo após a saída do técnico Fernando Diniz, mas a gente viu ainda, claro, e não podia ser diferente. O time de ontem era o time do Fernando Diniz, com uma pitada do Marcão, dentro daquilo que ele pôde fazer em 2, 3 dias, dias úteis mesmo, vamos dizer 2 dias de atividade. E não dava pra gente esperar mudanças mirabolantes, né, drásticas, comportamento, um rompimento completo com o que vinha sendo feito. Acho que nem era essa a intenção do Marcão. Ele mesmo disse em entrevista coletiva que não dava para fazer profundas mudanças táticas em tão pouco tempo. Então o que a gente viu ontem do Fluminense foi uma continuidade do calvário que vem sendo 2024. E aí, como sempre faço, depois de chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, refletir, pensar, é um verdadeiro calvário que a gente está vivendo esse ano. E parece que nada que aconteça tem um efeito positivo, tem uma consequência positiva. E vou dizer para vocês, chegando em casa, assim, vendo alguns lances, ontem até deu para ver um Fluminense com alguma diferença. O Fluminense, por exemplo, finalizou ontem, finalizou algumas vezes. Olhando aqui o Flash Score, a gente vai ver que o Fluminense finalizou no gol 5 vezes, mais 5 chutes para fora. Qual foi o último jogo que o Fluminense finalizou 10 vezes? 5 no gol. Finalizando mais que o adversário, inclusive, um total aqui de 6-2. Qual foi a última vez? Com mais posse de bola, com mais presença no ataque que o adversário. A gente viu um time que no primeiro tempo ali se arrastou mais uma vez, com muita lentidão, né, com pouca movimentação, meio de campo pesado, com o Gabriel Pires, que errou pra caramba, com o Martinelli ontem, que errou pra caramba. Aí quando você tem dois volantes errando muito na série de bola, complica demais a evolução de qualquer time. Né? Então, foi aquele jogo arrastado, aquele jogo morriento, né? Aquele jogo, sabe, chato de se ver, insuportável no primeiro tempo ali. No segundo tempo, o Fluminense voltou com mais vontade, com mais iniciativa, foi para cima, começou a criar, ameaçou uma pressão. A gente viu, de uma forma geral, assim, uma equipe um pouco mais vertical, que, né, que tentava fazer um jogo mais incisivo, um jogo mais efetivo, apesar dos tantos erros que voltou a cometer. Então deu para ver alguma diferença, deu para ver até alguma evolução. Mas o que é essa evolução diante do buraco que o Fluminense está? Mais uma vez não foi suficiente, porque de novo o Fluminense voltou a levar um gol no final do jogo, repetindo o que já aconteceu tantas e tantas vezes neste Campeonato Brasileiro. Os números apontam para uma melhora, mas para uma melhora que está longe de ser suficiente. Aliás, Flash Score, como sempre, o aplicativo mais completo aqui no mundo, com estatística, com números, com placar ao vivo, enfim, tudo que você precisa tem lá, uma grande parceira aqui do canal, está confiando no nosso trabalho. Vou deixar aqui o link no comentário fixado. Se você puder baixar no seu celular, se você ainda não tiver o Flash Score, pode baixar que você não vai se arrepender. É o mais completo, realmente eles fazem um trabalho incrível.
A grande novidade no time ontem foi o Terans, que se movimentou, correu para lá e para cá, mas tá com um arranque de balsa ainda o Terans, assim, tá com uma dificuldade. Ele não se escondeu do jogo, ele tentou se movimentar de um lado para o outro, caiu pela direita, pelo meio, às vezes pela esquerda, tentou fazer alguma coisa. O Keno, mais uma vez, foi uma nulidade, fez uma, duas jogadas boas, poderia até ter feito um gol no início da partida, mais uma vez foi nulo no jogo. Gabriel Pires errou pra caramba agora. O Marcão demorou muito a mexer no time. Só que a gente pede mudança. A gente não tem que colocar esse, tem que colocar aquele. Só que as mudanças conseguem piorar. Eles conseguem entrar jogando pior do que já estava. O Alexander entra no jogo ontem, até parece começa bem ali, se movimentando, se apresentando para o jogo, né, dando mais dinâmica, mas depois começa a errar absolutamente tudo. E coisas bobas, e passes de 2 metros, coisas simples. Simples. Assim, erros técnicos que parecem uma aberração. Parece não, são. O John Kennedy, é um absurdo o que o John Kennedy vem fazendo esse ano. O John Kennedy não consegue levar vantagem em uma jogada, dando toquezinho de calcanhar. Incapaz de fazer uma falta para matar uma jogada e evitar o gol do adversário. Uma atuação nojenta do John Kennedy, como foi tantas e tantas vezes já neste ano de 2024. Você vai para o Renato Augusto. Que é o Renato Augusto? Meu Deus, o que é o Douglas Costa andando em campo? Os caras não têm senso de urgência. Tá faltando, só falta o torcedor entrar em campo e o Fluminense tá lá. Toca pra cá, toca pra lá. E depois que perde o controle do jogo, acabou, já era. É o desespero, não tem controle emocional nenhum, não resta nada. Fisicamente, a gente vê fisicamente abaixo, tecnicamente abaixo, emocionalmente abaixo. Não salva nada. Absolutamente nada. Eu falei que o sentimento é mais de revolta do que mais de tristeza do que de revolta, mas a revolta, ela volta quando a gente olha para o gol do Vitória. O Fluminense é um time indolente. É um time que, além de estar abaixo da crítica, tecnicamente falando, é uma equipe que ela não transpira, ela parece não vibrar. É uma equipe que não tem caráter, sabe? Um time que não tem identidade, um time que não. Esses jogadores não honram a camisa que eles estão vestindo. É um time incapaz, é impressionante, porque o que esses caras fazem nesse lance aqui é um negócio inacreditável. O John Kennedy perde a bola para variar na frente, e olha só como a jogada se desenrola. O cara arranca pela esquerda. Já ficou, o John Kennedy já tá lá, o John Kennedy já tá aqui, o Renato Augusto já ficou para trás, né? A Scania subindo o morro, e vai lá o cara. E vai levando. Corta o Thiago Santos. Aí vem o John Kennedy. Olha só. 1, 2, 3, 4 jogadores neste momento. Olha só o que o cara faz, gente. Ninguém tem coragem de dar um carrinho, de derrubar o cara e de matar a jogada com o jogo aos 44 do segundo tempo. Ninguém tem coragem de colocar o pé na frente e derrubar o cara. Que time é esse, gente? O que esses caras estão pensando? Não é possível que ninguém ali tenha uma leitura de que é possível, de que tem que parar essa jogada imediatamente. E o cara vai, e leva, e vai levando, e ninguém. Cara, esse gol aqui, eu acho que sintetiza bem o que é o Fluminense nesse ano de 2024. Sintetiza bem. Desse jeito que tá, amigos, não vai dar. Não vai dar para escapar desse jeito. São 6 pontos em 36 disputados, disparado a pior campanha da história do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E a mudança vai ter que ir muito além de trocar o treinador, que obviamente o Fernando Diniz era um dos grandes responsáveis também pelo Fluminense estar nessa situação. Afinal de contas, ele era o treinador do time até a rodada anterior, e esse time ainda transpira Fernando Diniz. Ele, como comandante do time, tem uma grande parcela de responsabilidade, mas eu sempre falei aqui que não bastava trocar técnico. Evidentemente que não. O problema é muito maior e tem que ser atacado por essa diretoria. Alô, Mário Bittencourt. Preste bem atenção. A diretoria do Fluminense precisa conversar, precisa agir e tem que afastar jogadores. Vai ter que lhe fazer uma limpa nesse elenco, tirar quem não está querendo correr, tirar quem não está se dedicando 100% ao clube, ao time. Alô, Mário Bittencourt. A diretoria do Fluminense precisa agir. Seja através de Paulo Gione, seja através de Fred, seja através do Mário, não importa. Alguém tem que agir
e tomar realmente atitudes drásticas para afastar jogador que não tá com a cabeça no Fluminense, para afastar jogador que entra em campo rebolando, para afastar jogador apático, para afastar jogador que está pensando no próximo contrato. Alguma coisa tem que ser feita. E tem que ser algo impactante. O Fluminense que dobrou a aposta ao contratar outros jogadores mais experientes, e aqui eu faço tranquilamente uma meia-culpa, uma análise crítica em relação à própria análise que eu fiz na temporada, que, claro, início de temporada, a visão que a gente tem, qual a visão que a gente tem no início de temporada? É o campeão da Libertadores, um time que acabou de disputar o Mundial de Clubes, que aí tá contratando o Renato Augusto. Ah, mas é um velho. Ah, mas ano passado era o Danielzinho, que era a opção, quando tirava o Ganso. Tá vindo o Renato Augusto. Pô, tá velho, mas pra revezar com o Ganso, não é pra ser titular absoluto. Ah, Terans, pô, Terans é um jogador que foi bem aqui contra o Atlético, né? Não tem como não empolgar, não achar que foi uma boa contratação. Douglas Costa, aí já fiquei mais com o pé atrás na época, mas enfim, vai ser mais um ali, vai trazer, quem sabe, né, nas mãos do Diniz, não pode recuperar, não pode voltar a jogar futebol. Gabriel Pires, pô, o cara que tem problema de lesão, é verdade, mas pode acrescentar. Então, a visão era super, e eu tinha uma visão super positiva de que, pô, o elenco campeão tá ganhando opções, outras opções de qualidade, mesmo alguns com idade avançada, é verdade, mas opções melhores. Ano passado tinha Johnny Gonzalez entrando no time, ou não é? Então, talvez tenha faltado lá atrás uma análise crítica também, uma análise mais crítica em relação a esse elenco que foi formado. Mas ele foi formado pela atual diretoria e ele foi formado por Fernando Diniz. Então aqui não se trata de apenas dizer, ó, vocês que fizeram essa merda aí, vocês vão lá e corrijam. Não, porque muita gente achou que muitas dessas contratações, inclusive eu, seriam boas, mas não deu certo. Não deu certo. E aí, beleza. Não é ficar apontando esse ou outro culpado. A questão é que agora a diretoria do Fluminense vai precisar agir. E se dobraram a aposta, vai ter que triplicar. Vai ter que afastar jogador e vai ter que ir nessa janela de transferências e vai ter que contratar. E não é pouco. São pelo menos 3, 4 jogadores, trazer jogadores mais fortes, mais competitivos, que queiram chegar a vestir a camisa do Fluminense com dignidade, com honra, com vergonha na cara. Muitos que não estão ali dentro fazendo isso. E para tirar o time dessa situação. E o Marcão tá nessa situação, não vou falar de bucha, porque ele se preparou para isso. Ele é treinador, o Marcão é treinador. Ele não quer ser efetivado. Ele quer ficar nessa situação. É muito pouco tempo para o Marcão fazer alguma coisa. O Fluminense está onde está hoje pelo péssimo trabalho que vinha sendo realizado neste ano de 2024 pela comissão técnica, pelo Fernando Diniz e pela sua comissão técnica. E é claro que essa realidade ela não vai mudar simplesmente do dia para a noite, de um jogo para o outro. Isso é evidente. Mas o Marcão tá ali para tentar fazer o dele como ele já fez nos anos anteriores. E deu certo. Só que essa situação é uma situação muito mais dramática, complicada. É mais difícil, na minha opinião, do que todas as outras vezes em que ele assumiu. O Marcão não vai ser o cara que vai chegar, bater de frente no vestiário, que vai tirar veterano, que vai falar alto, que vai botar moral nos caras. O Marcão não vai fazer isso. Não é do perfil dele, ele é amigo de muitos ali. E sobrepõe. Sobrepõe, não tem jeito. O Marcão não vai ser esse cara que vai tomar atitudes impactantes para colocar contra a parede quem não quer jogar bola e tirar do time. Então o Marcão, ele tem que entender, perceber, ele já fazia parte do trabalho anterior. Ele sabia tudo o que estava acontecendo ali. Então ele tem que ter uma noção de se ele pode realmente, de fato, ajudar ou não. Se não dá para ele tocar esse barco, ele tem que chegar ou a diretoria tem que tomar isso tudo, ó. Não dá, vamos ter que contratar um treinador. E na minha opinião, o Fluminense tem tempo para isso até os jogos de mata-mata. Tem que reagir agora de imediato, mas tem o Marcão para segurar a onda enquanto vem outro treinador. O Fluminense deveria ter outro treinador, um cara com mais rodagem, com mais staff, para segurar essa onda. Porque, repito, não é sobre o Marcão ser bom ou ruim, não é sobre o Marcão ser preparado ou não ser preparado. Ele foi preparado, ele é preparado justamente para esses momentos. Só que agora a situação é diferente da dos outros anos. Não adianta querer ficar comparando. A situação é muito mais complicada. E talvez seja necessário. Agora, quem vai ser esse profissional? Não sei. A gente vai ter que estudar, vai ter que pensar e tem que ser um nome certeiro. Infelizmente, eu não tenho convicção de que o Marcão vai ter o pulso firme necessário
para tomar as atitudes que precisam ser tomadas agora a fim de tirar o Fluminense dessa situação. E se isso não acontecer, em 2009 aconteceu, vocês lembram? Como foi feita a limpa em 2009, Pica voou lá e as coisas mudaram. Então, se não acontecer isso agora, sinceramente, o retrato que a gente tem hoje é de um time abalado, e abalado em todos os sentidos. É uma equipe que não demonstra capacidade de reação. É uma equipe que não corresponde a estímulos. É o retrato hoje de um time que está se sentindo fracassado, ou de um time que se comporta como um time fracassado. O que não corresponde a essa equipe desses jogadores que acabaram de vencer uma Libertadores. Isso é loucura, gente. Isso é maluquice. Alguém precisa conseguir dar um jeito. Tem que ter um jeito. Mas as decisões precisam ser tomadas agora. Porque a cada rodada que passa, o Fluminense dá mais um passo na direção do rebaixamento, e isso é muito assustador. O cenário atual é muito assustador. O Marcelo falou ali na série de campo, que é uma entrevista obrigatória que os jogadores têm que conceder, 4º jogo consecutivo, que não tem nenhum jogador do Fluminense para botar a cara e dar uma satisfação pro torcedor. Nenhum. Mais uma vez, uma covardia do caramba. Não tem uma liderança do elenco, um jogador mais experiente para parar numa zona mista e falar o que está acontecendo e dar alguma satisfação, qualquer coisa. Olhar, entre aspas, na cara do torcedor e falar alguma coisa. Nada. Mais uma vez, todo mundo sai bonitinho, blindadinho, escondidinho e vai para sua casinha tranquilo, sem ser incomodado, sem ser questionado, sem ser confrontado. Tá tudo normal, tá tudo tranquilo, mais uma vez. É um momento muito difícil que a gente está passando, não é de agora, tem um tempo já que a gente está nessa. A gente está treinando, tentando sair dessa situação o mais rápido possível, a gente vai sair. Infelizmente, não adianta falar que a gente tem que mostrar dentro de campo. A gente está tentando, é bem difícil. A torcida tentou ajudar hoje, empurrar no jogo, mas eu sei que uma hora a gente vai conseguir sair, mas é muito difícil. Esse caminho demora um pouco, mas a gente vai sair. Eu tenho certeza que a gente está fazendo o melhor que pode, treinando da melhor maneira para poder sair dessa situação. É muito chato, a única coisa que a gente pode dizer, que eu posso dizer, é pedir desculpa ao torcedor e ter um pouco de paciência. Eu sei que a gente já está já com muita paciência, né? É difícil falar, que é difícil que as pessoas entendam, mas a gente está aqui, está tentando fazer o melhor. Infelizmente não é da maneira que eles querem, que o torcedor quer, nem que a gente quer também. Então, como eu falei, a gente está tentando sair dessa, a gente vai conseguir sair, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Paciência. Se tem uma coisa que o torcedor do Fluminense está tendo, é paciência. O torcedor do Fluminense que vai para o estádio, ele canta o tempo inteiro, ele tenta pegar o time no colo, ele empurra, só vai quando vai no intervalo ou no final do jogo. Hoje foi assim. O torcedor do Fluminense está fazendo o que pode, Marcelo. Está fazendo o que pode. E o que mais assusta é esse discurso de estamos fazendo o nosso melhor, estamos trabalhando no máximo. Você imagina se não estivesse fazendo o melhor, então. É muito preocupante, mas durante muito tempo, e eu venho falando muito sobre isso, a acomodação, subiram num salto gigantesco. E até esses dias estavam em cima dele ainda. E tem alguns, se bobear, ainda estão. Entraram num estado de negar, que não pode criticar, que eram incriticáveis. Não, porque o campo... Ganhamos a Libertadores, ganhamos a Recopa. Vocês querem mais o quê? Estão reclamando, estão criticando? Querem show? Vai na Xuxa, né? Não é isso? Vai no teatro, vai, né? Não é assim que falavam? Pois é, o resultado tá aí. Subiram num salto gigantesco e agora que estão tentando descer, tá vendo que, na verdade, quando descem, tá vendo que o buraco tá fundo. E aí, meu amigo? E aí que, para remar agora, essa correnteza vai ser bem mais difícil e bem mais complicado. Ou há um choque de ordem no Fluminense, ou infelizmente eu não vejo esse panorama mudando. Eu não vejo o Fluminense terminando o turno, sei lá, com 15 pontos. Isso é muito preocupante. Teve gente que achou, teve gente que viu melhoras, teve gente que viu alguns sinais de melhora e acredito que nas próximas rodadas isso vai acontecer. Não tem tempo para treinar. Hoje é sexta-feira, amanhã já é véspera do jogo contra o Grêmio, que é outro rival direto, mais um confronto direto, e o Fluminense
não conseguiu vencer nenhum desses times nessa situação. Não é que o Fluminense perdeu pontos para os líderes do campeonato. O Fluminense perdeu pontos para equipes que vão batalhar até o final da competição ali embaixo na tabela. Isso é o mais assustador. Isso é o mais preocupante. Mas depois de refletir muito, eu acho que a gente só vai sair dessa situação juntos, apoiando, acreditando que vão tomar as decisões que precisam ser tomadas e que enquanto isso não acontece, ou enquanto essas mudanças de fato não ocorrem, a gente lembra que tem Thiago Silva para estrear, tem André e Ares para voltar, mas será que vão voltar? Não sei. Sabe o que vai acontecer nessa janela de transferências? Então não conto. Tem jogadores machucados, tem jogadores lesionados. Quando voltarem, vão ser importantes. Mas não adianta mais a gente se apegar a isso. Não adianta mais a gente ficar criando justificativa. O resultado precisa vir agora, os pontos precisam vir agora. E acho que o melhor caminho para isso é a gente se unir, pegar junto, empurrar, ajudar, porque depois não vai adiantar mais. Enfim, é isso, galera. Espero que... Peço até desculpa, talvez tenha me alongado muito, mas é um impacto... Ontem foi um impacto emocional bem pesado, assim, por tudo que está envolvido nisso. Além do cansaço físico, um cansaço mental muito grande. Eu acho que para todo mundo tem sido assim. Mas vamos acreditar que as coisas vão melhorar. Não sei, olho para frente, não consigo enxergar, não consigo ver nada agora. Mas o que nos resta é ter fé de que essa maré vai mudar em algum momento. Deixa aí o seu comentário. Por favor, não esquece, se você puder deixar o seu like. Se você não gostar do vídeo, também você pode deixar seu dislike, não tem problema. Se inscreva aqui no canal do Lessa. E a gente vai se falando ao longo do dia, a gente volta com mais informações. Tamo junto.